Seguindo, então, as crianças, né, que nasceram com microcefalia, então no período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2018, também têm direito ao benefício de prestação continuada. Então, o BPC é uma ajuda às pessoas carentes, né? Então, a jurisprudência que a gente viu em sala de aula, depois lá nos slides estão anexadas no material didático das a videoaula também, todos podem acessar. Digo aqueles que já tinham baixado o material que baixem novamente, porque ele foi atualizado, né? A partir de então, agora a gente entra no Seguro Social, que é o INSS. Então, o Instituto Nacional do Seguro Social. Então, ele são para os trabalhadores contribuintes, para as pessoas que contribuem para o sistema. Quem não contribui para o sistema não tem acesso à Previdência Social. Então, o que a gente viu anteriormente? Nós vimos quem tem acesso à Seguridade Social. E nesse caso agora, daqui para frente, a gente vai ver quem tem direito ao seguro social, tá bom? Então, conceito. Previdência Social significa que ela é garantida para os segurados contribuintes. Para que serve essa Seguridade Social? Então, a Previdência Social serve para substituir a renda do trabalhador decorrente da incapacidade para o trabalho, né? Por algum motivo, seja doença, invalidez, morte ou até o próprio desemprego. A Previdência Social oferece um plano de benefício não só para o segurado contribuindo, mas também para toda a sua família, nesse caso chamados de dependentes, né? E a gente vai ver também o que são dependentes mais à frente, ok? Então, o benefício é temporário ou vitalício, vai depender da situação de cada indivíduo no momento que ocorrer o fato que vai gerar o benefício, ok? Então, perda permanente, morte, invalidez parcial total e velhice e idade avançada. Então, como a gente já tinha dito em aulas anteriores, a morte, né? Ou seja, ninguém ressuscita, então cessa o benefício e se estende a um dos dependentes. E esses dependentes vão ter que se enquadrar nas exigências da lei, tá bom? Nesse caso de invalidez parcial total, hoje a Previdência está bem rigorosa. A invalidez parcial, raramente alguém consegue uma aposentadoria por invalidez, principalmente se for muito jovem, e aí teria que comprovar uma invalidez total e permanente para toda e qualquer atividade, inclusive as atividades domésticas. E a idade avançada, ou seja, todos vamos envelhecer, todos vamos ter uma idade avançada. E em um dado momento da nossa vida a gente vai chegar a requerer o nosso seguro, que seria a nossa aposentadoria. A perda temporária da capacidade para o trabalho, no caso doença, acidente, maternidade e reclusão, também são todos temporários, tá bom? A Previdência Social tem alguns princípios, que é o da contributividade, o da universalidade, obrigatoriedade, uniformidade, equidade, solidariedade entre as gerações e equilíbrio financeiro e atuarial. Então, os dois mais importantes desses princípios são a solidariedade entre as gerações, que a gente vai ver, e o equilíbrio financeiro e atuarial. O regime geral de previdência social é organizado sob a forma de seguro social. Isto quer dizer que cada pessoa deve participar ativamente, contribuindo com uma parcela da sua renda durante toda a sua vida, né? Enquanto estiver trabalhando, contribui para o sistema previdenciário. A cobertura é garantida para todas as categorias profissionais e classes sociais. Como eu já tinha falado ali no início da aula,
a Previdência Social, a Seguridade Social não distingue, né? Tanto é que nós temos a saúde para todos e a assistência para quem não contribui, para as pessoas carentes. E quando chegamos na Previdência, que é para todos também, nesse caso, para todos que estão pagando a Previdência Social. Por isso o princípio da universalidade. Então, o atendimento, a inscrição e a manutenção da qualidade de segurado são requisitos indispensáveis para a manutenção da qualidade de segurado. Ou seja, se não tiver contribuindo, não tiver qualidade de segurado, não vão conseguir os benefícios previdenciários. O princípio da obrigatoriedade, que eu bati bastante em sala de aula, todos aqueles que exercem atividades remuneradas são obrigados a contribuir para a Previdência Social. Não tem opção, tem que pagar e pronto, né? E aí são segurados obrigatórios, né? Uma situação hoje que a gente viu de anúncio pelo governo de uma ajuda de R$200 para os autônomos, né, profissionais de baixa renda que não têm carteira assinada. Então essas são pessoas seguradas obrigatórias, ou seja, deveriam estar pagando para a Previdência Social. Eu creio que essas pessoas que não estavam pagando a Previdência Social devem ficar de fora desse valor, desse de R$200 aí, né, que o governo daria para essas pessoas, para esses trabalhadores que agora não estão conseguindo trabalhar, não tem o seu ganha-pão, né? Então eu acho ou as pessoas se cadastram e voltam a contribuir para o governo conhecer delas, ou não vão receber essa ajuda, certo? Essa contribuição é fundamental para a proteção social brasileira. O Estado precisa cumprir o princípio da universalidade, que seria para todos. Os indivíduos são imprevidentes. O Estado precisa da contribuição das pessoas que estão trabalhando para pagar aquelas que estão recebendo benefício previdenciário. Então, os ativos pagam para os inativos. Esse é o nosso sistema brasileiro. O sistema deve manter-se em equilíbrio, garantindo o pagamento dos benefícios às pessoas que contribuíram e já adquiriram o direito a recebê-los, né? O princípio da uniformidade, trabalhadores rurais, né, urbanos e rurais, são iguais perante a lei, a gente já viu. Também não pode haver diferenciação entre valores de benefícios, observando o princípio da equidade. Então a forma de cálculo é igual para todos, não tem diferenciação. E também o princípio da equidade, que teve alteração agora, a partir de 1º de março, começou a valer as novas alíquotas. Então a contribuição ao sistema deve ser estabelecida de acordo com a capacidade contributiva de cada indivíduo. A retribuição do segurado deve ser proporcional à sua contribuição. As alíquotas passarão a ser progressivas, ou seja, quem ganha mais pagará mais, né? Então, para o regime geral de previdência social, nós temos alíquotas de 7,5% a 14%. Então, no meu caso, eu já entro na alíquota de 14%. Mas olha só, quem ganha até um salário mínimo é 7,5%. Entre um salário mínimo a 2.000 é 9%. Entre 2.000 a 3.000 é 12%. E entre 3.000 até o teto do INSS, 6.101 com 0,6 é 14%. Então, essas são as novas regras, o slide já está atualizado quanto a isso. O sistema permite a redistribuição de renda. Claro, né, que quem paga a Previdência Social é a classe trabalhadora. Então, não é uma distribuição de renda assim tão homogênea como deveria ser. Então, aplicando-se o princípio da solidariedade para beneficiar as camadas mais pobres. Mas a gente sabe que quem está na Previdência Social são os pobres, né? São os pobres. O sistema de repartição simples de geração que está em atividade é que financia os aposentados, os atuais aposentados, ou seja, então se eu estou trabalhando, eu estou financiando as aposentadorias, né, os aposentados que já estão recebendo benefício previdenciário.
Outras características do regime geral: então, nenhum benefício pode ter valor inferior a um salário mínimo, o valor do benefício são irredutíveis, preservação do benefício contra a inflação, então recebem a inflação anualmente, substituição da renda, né, preservando, no caso de desemprego, doença, invalidez, morte e idade avançada, e limitado ao teto de 6.101,06. E aquela administração democrática e descentralizada, de novo aqui na Previdência Social, com participação dos empregados, dos empregadores, dos aposentados e do governo. O sistema de repartição nós temos entre Brasil, Estados Unidos, França, Alemanha e Espanha. Com esse problema agora, nós podemos ter uma quebradeira, tá? Quebradeira em sistemas previdenciários mundiais, né? Por quê? Porque quem está recebendo, quem estava em auxílio-doença, não vai poder ter o benefício suspenso, porque não pode nem fazer uma perícia, né? Muita gente correu para a Previdência Social para pedir aposentadoria por conta da reforma o ano passado. Então, estamos todos em análise, eu sou um deles. Então, só que a gente vê aí que na França, Alemanha, Espanha, a Espanha está com um problemão, a Alemanha entrou agora, né? E a França já fechou as fronteiras há bastante tempo, então nós temos que ver o que vai acontecer no futuro com esses países. Então eles são o intergeracional, que é os ativos pagam para os inativos, né? Como a gente já viu em sala de aula. O sistema de capitalização, o único país do mundo que está com esse sistema é o do Chile, mas ele está fadado à falência. Muitos países que adotaram esse modelo já voltaram atrás, e agora o Chile não consegue voltar por conta que o dinheiro do fundo está num banco americano e o banco americano não devolve. Teria que começar do zero novamente, uma nova previdência social. Os sistemas mistos, né, que é um sistema de regime geral e outro de capitalização. Também o de capitalização escritural, que nós tínhamos na Suécia e Itália, mas que voltaram atrás, ou seja, esses sistemas não existem mais. E no Brasil, os três sistemas de previdência que existem, que é o regime geral, o regime próprio e o regime dos militares. O regime geral e o regime próprio praticamente são idênticos hoje, né? Só são diferentes. Um é do regime geral para os trabalhadores do setor privado e o regime próprio para os trabalhadores, para os servidores públicos, né, concursados. E o regime dos militares, só das Forças Armadas Federais, nesse caso. Os segurados obrigatórios, que eu falei bastante em sala de aula. Os segurados obrigatórios são todos os trabalhadores urbanos e rurais que exercem atividades remuneradas. A gente viu que esses trabalhadores são segurados obrigatórios. Aqui eu vou encerrar essa aula e depois eu começo uma nova aqui nos segurados obrigatórios. Obrigado a todos pela audiência.